Boa noite a toda a população serranense. Boa noite, nobre Edil Silvinho, doutora Carolina, Mari, Marquinhos e todo o pessoal que acompanha remotamente aí pelo Facebook. A gente vai dar prosseguimento aqui na audiência pública, que a gente vai tratar sobre o projeto de lei complementar número 19 de 2023, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre os critérios para a implantação de parcelamento do solo para a formação de chácaras de recreio e da outras providências. A audiência pública foi convocada pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação e foi solicitada a presença do Executivo. Por gentileza, engenheiro Marcos, compõe a mesa aqui com a gente. Doutora Carolina, quer iniciar? Boa noite a todos. O projeto de lei complementar 19 de 2023 foi analisado pelas comissões de Legislação, Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. E em relação a algumas dúvidas do projeto e também da relevância do projeto para a cidade, foi convocada essa audiência pública para ouvir o Poder Executivo, que é o autor do projeto, e também para ouvir a população. Hoje, na nossa lei de parcelamento do solo, está prevendo que chácaras e sítios de recreio podem ser situados na zona de expansão urbana do município e serão implantados como loteamentos. E os situados na zona rural como condomínio horizontal. O que a gente verificou, que é o ponto mais relevante que foi alterado aqui, que nessa nova legislação está prevendo que o chacramento apenas em condomínio e também em loteamento fechado. E ele vai se dar em zonas de expansão específica, destinadas à residência e ou lazer. Eu passo a palavra agora para o Marcos, engenheiro da Prefeitura, para fazer os esclarecimentos iniciais sobre o projeto, principalmente sobre a motivação, por que se deu esse projeto, o que está mudando, e aí depois a gente passa para a população e para os demais vereadores. Boa noite a todos. O que motivou a Prefeitura a criar essa nova organização de como tratar o parcelamento de solo devido a gente tem percebido, que existe uma grande quantidade de loteamentos clandestinos no município e que eles não acatam as regras existentes. A grande maioria deles é em zona rural. A gente tem percebido que isso tem motivado os órgãos públicos a questionar a Prefeitura da validade desses loteamentos, se tornando loteamentos, boa noite André, clandestinos. Então, para uma melhor organização desse parcelamento de solo, nós estudamos uma maneira que norteasse que os futuros loteamentos em chacreamentos fossem regidos por essa nova lei. Então, nós criamos alguns parâmetros que o nosso Código de Parcelamento não prevê, para que a gente possa ter um parcelamento organizado e de encontro a respeitar o meio ambiente. Quanto aos questionamentos, a senhora colocou, a senhora pode frisar para mim, por favor? Marcos, uma questão é sobre a localização. Aqui está dizendo no artigo 3 e também aqui no artigo 4 que esses loteamentos, essas chácaras, vão se dar em zonas de urbanização específica. Hoje não tem essa zona no nosso plano diretor. Se vão ser criadas, onde que vão estar localizadas essas zonas, só para a gente entender onde que vão ficar essas chácaras, esses loteamentos de recreio. É uma nova classificação para o nosso uso do solo urbano. Para a instalação de novos loteamentos no modelo chacreamento, serão propostos essa zona, desde que o empreendedor ou loteador ele apresente essa área onde ele tem intenção de criar esse chacreamento. Como o nosso perímetro urbano já é limitado,
né, e já tem uma expansão razoável, é possível que outros empreendedores venham ter a necessidade de criar chacreamentos na área rural. Então a gente criaria, por projeto de lei, essa nova zona de expansão específica, justamente para atender a demanda de chacreamentos. Então ela seria criada por lei, né? Hoje nós não temos específicos, porque a gente não sabe qual será o desejo de empreendedores de criar essas regiões de chacreamento, né? Entendi. E ficaria localizado na zona rural, é isso? Em algumas situações é possível que sim, tá? Em Nós temos outras uma de expansão, expansão. nós temos uma expansão urbana hoje que vai até o leito do Rio Pardo, né? Ali seria possível alguns chacreamentos, né? Mas se caso haja a intenção de outros empreendedores numa zona rural, a gente também criaria essa nova de ocupação específica, né? Outra dúvida que surgiu na comissão é em relação às chacras já existentes, né? Aqui no artigo 32, no parágrafo 1º, ele diz assim, que para fins de regularização de loteamento de chacras já existentes, deverá ser ainda comprovado. Letra A. A existência de implantação e ocupação por período superior a 3 anos que antecedem a presente legislação. B. Possuírem as unidades autônomas metragem mínima de 600 metros quadrados. E também o artigo 36, ele prevê que os parcelamentos dos solos com características rurais já consolidados de fato no território do município poderão ser objeto de pedido de regularização, a contar da publicação dessa lei, se aplicando no que couber os dispositivos legais. Então, a dúvida dos vereadores é como que vai ser aplicada essa adequação para chácaras já existentes. Como já é de conhecimento, a gente tem alguns parcelamentos do solo clandestino no município, né? E a intenção de propor essa regularização é porque quem fica hoje desconfortável, sem documento, sem respaldo jurídico, ele consiga se adaptar a essa lei e tornar a sua propriedade legal, né? A gente tenta, ao máximo, enquadrar essas chácaras usando esses 3 itens aqui. A gente sabe que os que já existem, eles já estão aí há mais de 3 anos, né? Então, seria possível que eles se enquadrassem nessa legislação. A metragem mínima, como nessa lei a gente está propondo 1.000 metros quadrados, e é de conhecimento que algumas chácaras não conseguem mais ter essa dimensão, porque eles já têm dimensão menores, nós abrimos essa prerrogativa para que pudesse atender futuras necessidades, né? E o outro item é... 36. É o 36. Não, só para entender, Marcos. O 32, então, as chácaras que se enquadrarem, né, em período consolidadas há mais de 3 anos e possuírem metragem mínima de 600 metros quadrados, elas não vão ser objeto de regularização. É isso que eu entendi? As que estão menos de 3 anos e inferiores a 600 metros. Superior, aqui está falando, para fins de regularização de loteamento, as chácaras já existentes deverá ser comprovada a existência de implantação e ocupação por período superior a 3 anos. Isso. Que antecederem a legislação e possuírem metragem mínima de 600 metros. Ele tem que ter uma área maior que 600 metros quadrados para poder se adequar à lei. Para poder se adequar. Para poder se adequar à legislação, exatamente. Tá, e o que vai precisar preencher para se adequar a essa lei? Todos os requisitos? Na verdade, ele tem que prestar todos os requisitos aqui. Todos os requisitos. Toda a infraestrutura, ele tem que tornar-se um condomínio fechado, né? Ele vai ter que cuidar do seu sistema viário, né? Do seu abastecimento de água, do seu tratamento de esgoto, da drenagem de águas pluviais. Então ele vai ter que se adaptar a todos os quesitos dessa nova lei, né? Entendi. Sem perguntas. No
artigo 32 e o 36, não ficou muito bem claro a sua pergunta com a resposta dele. Você pode, por gentileza, me resumir? Porque aí no 32 ele está dizendo que os condomínios aí, que já se denomina chácaras aí, né, residenciais, que tenham mais de 3 anos, né, pelo menos no mínimo, que se eles tiverem mais que 600 metros, eles podem se adequar à nova lei. É isso que eu entendi? É isso que o Marcos acabou de Exatamente dizer pra isso. gente, né? Que aí eles vão Exatamente poder isso. se adequar. Aí o 36, ele está falando que parcelamentos com características rurais, já consolidados de fato, poderão ser objeto de pedido de regularização. E aí é um outro caso, parcelamento, né, que tem características rurais, já consolidado, aí a lei deixou em aberto, né, Marcos? A gente não... Porque eu queria entender assim, ó, sem querer cortar vocês. A hora que a gente fala no artigo 36, o que significa o que tem características rurais? São pessoas que ali era rural e transformou em residencial, e aí entende-se que eles vão poder também se adequar à lei, de acordo com uma nova lei só para eles? Ou não é isso que eu estou entendendo, Marcos? Não. Não foi muito claro esse termo. A não é nossa bem- não dúvida é bem da isso. comissão também é A isso. gente sabe que a maioria dos loteamentos de chácaras clandestinos, eles estão instalados em zona rural, Sim, tá? exatamente. E alguns deles, eles têm características rurais. Ele tem lá uma sua plantação, Ah, entendi. ele tem o cultivo, Você ele tem... quer dizer com características rurais é que a pessoa tenha só um imóvel ali, mas ela usa ali para plantio. Sim. Ah, Sim, perfeito. sim. E aqueles que usa para moradia, no 36? Por exemplo, a pessoa vai lá e não tem nada de característica rural. Ela é uma chácara que a pessoa foi lá, se adequou, mas ela colocou realmente com característica residencial. Nada impede. Essas pessoas Nada também impede. elas podem se Pode, adequar de pode. acordo com uma nova lei, ou ela É. pode se adequar nesta lei? Nesta lei. Mas o que acontece? E tem que haver uma mobilização de todos os proprietários Vamos supor, se dos lá lotes. se Ele não formou vai poder fazer 20 lotes, todos têm que se mobilizar com o mesmo propósito. Sim. Sim. Desde que Tem que eles se organizar. desde que eles tenham no mínimo 600 metros quadrados, que aí é o preceito básico, Sim. e aí se eles se organizarem, dá para se adequar nessa nova lei de parcelamento de solo. Perfeitamente. É isso, doutora, que eu entendi? Pelo que eu perfeitamente. entendi, é isso. Entendi. Aí os parcelamentos rurais aí poderão ser objeto de regularização. Vocês têm algum critério para Desde definir? que se faça a mudança do zoneamento, desde que ele passe a se tornar zona de urbanização específica. Expansão. Entendi. Aí tem que passar por lei, né? Tem que apresentar um projeto, mapeando essa área, para que a gente possa fazer a alteração da legislação e torná-lo de urbanização específica. Desde que tenha um plano de Aqui expansão. no caso, então, vai ser necessário a complementação e um novo Novo projeto de zoneamento, lei, correto? que tenha zona Vai de trazer um expansão. novo zoneamento. Ele vai ter que ser completado Especial. a partir do momento que seja provocado a necessidade de implantação desses novos Entendi. loteamentos. Esta lei, esse projeto, ele fala exclusivamente para novos empreendedores que vierem a querer fazer umas chácaras, por exemplo. Exatamente do que a gente está falando, todas essas ressalvas, se de repente for provocada uma nova situação, tenha que haver um novo projeto de lei com plano de expansão para que isso possa ser fomentado. É isso? Entendi. O 36 acho que trata justamente disso, né? Sim, Caso já tenha algum estabelecido, já está fixo E- ali. e Que ele tenha queira mais se que adaptar. 600 metros, que vai de acordo com o artigo 32. cada unidade, né? Tem que Isso, deixar bem cada frisado unidade, que cada unidade tem que ter certo. no mínimo Cada- 600 no metros mínimo. quadrados. Então, ele se adequando no 32, automaticamente complementando o 36, ele pode vir a se adequar e desde que esteja um plano de expansão e seja feita uma nova lei. É isso? Perfeito. A nova lei só para Só caracterizar pra o uso do caracterizar solo. o uso do solo. O que vai regir as regras do loteamento a ser implantado, elas estão aqui. Certo. Tá. Não quer dizer que um loteamento de chácara que tenha apenas esses dois itens, mais de 3 anos e 600 metros quadrados, que ele já estará legalizado. Não. Sim. Tá? Todos os proprietários terão que se organizar, constituir um condomínio, Sim. tá? E ter ciência das suas obrigações futuras. Sim. Tá? Que vai ter que ser, eles vão ter que cuidar da água,
eles vão ter que cuidar do esgoto produzido, eles vão ter que ter uma pavimentação adequada e também gerir as suas galerias pluviais. Que automaticamente serão por conta dos loteadores. Serão por conta dos loteadores e dos proprietários que se organizarão em condomínio para que seja realizado tal condomínio. Então, eles têm que se organizar para que isso aconteça. E o objetivo em si desse projeto, na hora que nós falamos do projeto em si, desculpa que eu não peguei a sua fala, a chuva me atrapalhou a chegar, me desculpa. O objetivo em si desse projeto é regularizar essas áreas para que seja consolidado pela prefeitura para poder fazer a sua venda, para poder ter seu imposto. É mais ou menos isso? Só para eu poder entender, assim, num português mais... Nós estamos dando oportunidade para novos empreendimentos, tá? Para pessoas que tenham interesse em investir nessas áreas. Áreas rurais. E proporcionar... Áreas rurais. Ou mesmo urbanas. Certo. Na nossa expansão urbana, a última aprovação, ela se expandiu bastante. Sim. Tá? Ter a oportunidade de quem adquirir uma chácara, ele está documentado e respaldado e tranquilo, né? Sem que ele fique nessa insegurança que a maioria vive hoje. Né? Ele investiu, ele tem lá a sua propriedade, ele tem o prazer por aquilo e, infelizmente, ele não tem a segurança jurídica de propriedade. Sim. Né? Então, assim, a intenção é de organizar que as futuras sejam respaldadas. Sim. E abrir a possibilidade das que existam se tornarem legais, né? Então, assim, eu acho que não deixa de ser louvável a intenção da administração. Sim. Ô Marcos, essa legislação ela surgiu com experiência de alguma outra cidade? Houve algum tipo de reunião com o GAEMA que está bem empenhado em estar fazendo fiscalizações, principalmente nessas áreas de chacreamentos, ou como que foi que surgiu? Nós pesquisamos algumas legislações de municípios, tá? Isso foi feito. Em municípios que isso deu certo, a gente se espelha, estuda, adapta às nossas necessidades. Quanto ao GAEMA, nós não fizemos nenhuma consulta para fazer, porque o GAEMA ele coloca em alguns momentos que o município pode aplicar a REURB. Tá? Era o outro ponto que eu ia perguntar. Então, assim, a gente entende que não deixa de ser uma REURB organizada, que não recaia só sobre a administração, mas que quem investiu e que quem é proprietário também tem as suas responsabilidades para tornar o chacreamento organizado, né? Que tem responsabilidades também ambientais. É por isso que a gente frisa que é importante cuidar da água que as pessoas irão fazer uso, o bom uso da água, né, com água tratada, cuidar do esgoto que é produzido, né, os resíduos sólidos, não só os domiciliares, mas também os possíveis resíduos de construção civil, os inservíveis, enfim. É uma maneira de organizar e fazer com que as pessoas tenham responsabilidades, né? Hoje em dia a gente sabe que alguns chacreamentos, não todos os proprietários, mas alguns chacreamentos, pelo fato de estar distante e sem uma fiscalização, eles acabam descartando resíduos em qualquer lugar, né? Eles não fazem um tratamento adequado do esgoto, né? Então a gente está tentando, né, com essa nova legislação, colocar essa responsabilidade nos proprietários, né? Não fazer que só o poder público tenha a responsabilidade de cuidar disso tudo, né? Se você quer ter uma chácara, você quer ter o seu lazer, mas saiba que você também tem que ter responsabilidade para isso. Perfeito. Vereador Silvinho, alguma pergunta? Marcos, tem muita chácara irregular aqui em Serrana? Olha, no município, nós temos 8 inquéritos civis para regularizar, que o GAEMA sempre provoca a prefeitura a fiscalizar, a fazer com que cuide-se bem do meio ambiente, né? Nós temos a beira do rio, que ela é
ela está dentro do perímetro urbano já Essas faz que eu ia muito tempo. perguntar para você em seguida. Que ela já está dentro do Como perímetro que está a urbano. situação do pessoal da beira do rio? Eles pagam IPTU, né? Aliás, é lançado IPTU, né, para todos os proprietários do loteamento, que há muito tempo existe, que ele foi denominado como Vargem da Bela Vista, né? Então a prefeitura faz a melhoria da estrada rural, que hoje tem o nome de Alameda, né? A ambulância serve, temos escola próximas, e ainda assim, alguns promotores acham que ainda está ocupando área de APP. E tem alguns processos para demolição de algumas propriedades, sim. Isso a gente tem conhecimento, né? A gente tem tentado justificar alguns inquéritos que chegam para a prefeitura, a gente justifica dizendo que lá é uma expansão urbana, né, que tem todos os serviços urbanos, para que a gente também tome cuidado, porque alguns proprietários têm a sua vida lá, né? Alguns nasceram lá, vivem lá, tiram seu sustento de lá, e a gente tem assim o cuidado de preservar isso tudo, né? Tem pessoas que vivem lá há mais de 50 anos, né? Então assim, a gente fica preocupado com essa situação. Eu não sei, aí teria que ser um caso estudado de uma maneira especial à beira do Rio Pardo, né? Não só aquela faixa que é de frente ao rio, mas aquelas outras chácaras que se instalaram lá. Então a gente vai ter que ter um olhar especial, porque já são consolidados há muitos anos, né? Isso já é de fato, né? Vereador Jarbas. Boa noite, presidente. Boa noite aos nobres vereadores, vereadoras, pessoal das nossas visitas, né? Um problema grande, você falando de chácara, eu não acompanhei o início aqui da conversa, mas um problema muito grande que tem na chácara é com os horários, né? O som alto. Tem alguma coisa regularizada, um horário estipulado para isso, Marquinhos? Ô Jarbas, só dando uma recapitulada no assunto, a nossa tratativa aqui hoje não é de chácaras dentro do município, tá? Não é as chácaras que usadas para atividade de lazer dentro do município, mas as chácaras que estão fora da cidade. Zona rural. Zona rural ou zona de expansão urbana, e que já são algumas consolidadas clandestinamente e algumas que têm intenção de se implantar no futuro, caso algum empreendedor tenha intenção. Entendi. Entendeu? Mas todas as regras para o bom convívio de vizinhança, nas futuras, também terão que ser preservadas, né? Não é porque você está numa zona mais afastada que você terá o direito de incomodar a vizinhança, né? Porque você também tem vizinhos, né? Vizinho e meio ambiente, né? Você tem animais que necessitam de silêncio para procriar, você tem que ter, são regras que são importantes a ser discutidas, né? Vereador Andréia, mais alguma pergunta? Público presente, quer fazer algum questionamento? Manuelzinho? Usa aquele microfone.
Até um outro detalhe, né? Hoje com essa modernização de informática, até para a pessoa ter um endereço para receber encomendas adquiridas via internet, né? Hoje você não consegue, a pessoa não consegue se localizar. Se você quiser buscar a informação de onde a pessoa tem a sua propriedade, você não consegue, né? Alguns momentos na prefeitura chegam pessoas procurando informações para saber onde é que localiza esse ou aquela pessoa que mora em chácara. Então, assim, seria mais um ponto positivo que nós teríamos um endereço para aquela pessoa, né? É uma maneira mais fácil dela ter energia, é uma maneira mais fácil dela ter sinal de internet. Acho que tudo que vier para facilitar a vida e melhorar a qualidade de vida dessas pessoas é importante. Doutora? Valdenor? Ô, Marcos, eu estava vendo aqui, não deu para me chegar a tempo para pegar tudo, mas eu já tinha dado uma analisada aqui sobre o projeto, sobre os metros. E aí eu queria te fazer a pergunta assim, aqui no Tamanduá, qual é a divisa ali, até onde vai chegar esse espaço ali, e essa metragem inferior a 1.000 metros tem esses terrenos ali ou não? Aqui nas chácaras ali, já nesse, ou não? Ô Valdenor, cada caso terá que ser estudado em particular. A gente sabe que o GAEMA, uma das grandes preocupações dele é o parcelamento, digamos assim, bem equivocado, né? A pessoa, ele acha que ele pode fazer de um terreno, de um lote de 1.000 metros quadrados, divisões inferiores a isso. E aí você vai ocupando o solo de uma maneira inadequada nessas regiões, né? Eu não sei, aí teríamos que pegar cada caso, analisar cada caso, ver aonde que ele se enquadraria para uma regularização, né? Como eu já frisei aqui, são 8, hoje, de conhecimento do município, são 8 loteamentos clandestinos, e alguns a gente sabe que tem áreas muito maiores que isso, né? E numa tentativa de regularização rural não seria possível, porque a fração mínima hoje são 20.000 metros, então ele não se enquadraria, né? Então, assim, teria que se estudar caso a caso para ver se daria essa regularização como um todo para o loteamento, né? Então, responder a sua pergunta sem conhecer as situações ali é um pouco difícil, né? Porque a gente sabe que alguns já parcelaram para lotes inferiores a 600. Então, esses casos terão que ser estudados de uma maneira especial, né? E outros casos a gente sabe que são lotes bem maiores que isso, que teriam uma facilidade de regularização, desde que se enquadrem dentro da lei. A gente tem sempre que frisar. Não é porque a gente tem 2 pontos aí que favorece os já instalados, que é uma área mínima até 600 metros quadrados e já está implantados há mais de 3 anos, que ele acha que ele vai ter o direito de se regularizar sem que tenha constituído o loteamento, sem que tenha se organizado para os outros itens de infraestrutura, né? Então a gente tem que deixar isso muito claro, para que não haja essas dúvidas. A gente entende que todo mundo que hoje tem a sua propriedade... mas não deixa de estar dentro das regras dessa nova legislação, tá? Eu acho que vocês terão que se organizar, a prefeitura se compromete a orientar, né, dizer assim, buscar os caminhos para que isso aconteça, né, mas vocês terão que se organizar, isso aí é fato. E a gente sabe que quanto maior a quantidade de pessoas unidas e dedicadas, a facilidade é maior, né? Também, né, Marcos? Depois tudo legalizado, vai ter outro valor também, tudo benefício, né? Sem dúvida. Sequência de benefício para a população. Sem dúvida. Você ter a tua propriedade registrada,
é uma tranquilidade muito grande, né? Para os seus e os futuros, né? Porque a gente não é eterno, né? E a gente, depois que parte dessa vida, a gente tem que deixar a herança para os filhos, netos e bisnetos aí, algo líquido e certo, né? Deixar a pessoa documentada, né? Porque muitas vezes a família não está por dentro da situação. Então, quando ele recebe algo que já está documentado, a facilidade é muito grande, né? Você pegar algo que foi iniciado por um pai, por um avô, e que em nenhum momento da sua vida você se interessou, quando você herda aquilo, a dor de cabeça é grande, né? E muita gente vem, vocês sabem disso, muita gente vem até o poder público para poder se orientar, né? E pode até puxar a orelha, por que vocês não viram isso antes, né? Por que vocês não fizeram essa organização antes, né? Eu acho que é importante a gente provocar isso e fazer com que isso aconteça, para que as pessoas tenham o conforto de ser donos e poder gozar disso aí com bastante segurança. Marcos, a gente sabe que quem mora nessas regiões assim de chácara mais distante da cidade são pessoas mais simples, né? Às vezes eles não estão a par disso, não sabem. Vai ter alguém da prefeitura que vai procurar esses donos dessa chácara para poder se adequar a essa nova realidade? Ou eles têm que... Eu não sei, como que vai ser feito isso? Silvio, é assim, olha, frequentemente a gente recebe na prefeitura, eu não posso chamar de líderes, mas algumas pessoas que têm um pouco mais de conhecimento buscando informação, tá? Então eu acho que esses seriam os grandes propagadores dessas informações, né? Acho que não seria ruim para a prefeitura também, caso houvesse algumas reuniões, e prestar esclarecimentos para essa população, tá? A gente sabe que realmente existem pessoas com pouco conhecimento, com pouca instrução, mas existe também muita gente que tem conhecimento, que busca informação para poder regularizar. Então eu acho que essa mobilização vai acabar partindo dos próprios proprietários, dos que têm mais conhecimentos para passar e dos que têm pouco conhecimento que está buscando informação. Então eu vejo que essa situação não será difícil que a notícia corra, tá? Isso aí não vai ser difícil não, tá? Mesmo ele tendo pouca informação, a gente vai fazer o possível em cima da legislação, orientada da melhor maneira possível. Entendi. É porque o pai do Luciano chegou aqui hoje cheio de dúvida, né? O senhor não sabia que era isso, né? E o senhor tem uma chácara. O senhor não sabia que tinha que fazer, né? Então, por isso que assim como ele não sabe, muitos não sabem, né? Não, e não vão saber também, né? Aí era bom assim, se a prefeitura fosse até fazer uma visita até nessas chácaras e explicar, né? Para depois não chegar a cobrar deles algo que eles não sabiam, né? Para não chegar num ponto, né? Para não chegar no ponto de acontecer igual algumas à beira do rio, que está prestes a ser... O pessoal está desesperado lá para... Mas nós temos muitas situações adversas à legislação, isso já é de conhecimento, né? Mas a gente tem que... mas tudo tem que ter um pontapé inicial, né? Eu acho que essa nova lei agora é um pontapé. E nada impede também que outras sugestões sejam acatadas pela administração, né? Porque a gente não consegue saber a dificuldade de cada um, a dimensão de cada um. É difícil, são muitas propriedades, né? Das que já existem, né? Tá? Então a gente tenta não errar e fazer com que a maioria, ou na verdade a totalidade, se enquadre na legislação, né? Não é direito que alguém fique de fora, mas a gente tem que começar a colocar regras, né? Porque senão a gente sabe como é que funciona, vira bagunça. Não dá. A gente sabe que são 8 clandestinos pelos inquéritos civis. Agora a gente sabe que é possível que tenha mais, né? É difícil, é tudo muito rápido, né? A gente
passa num lugar não tem nada, daí uma semana você passa, já tem uma casinha instalada. Então, assim, temos que começar a criar regras e empenhar na fiscalização, né? Acho que a fiscalização não é para punir. A fiscalização, ela está ali para orientar, para fazer com que as pessoas não façam algo errado. Então, às vezes, a pessoa recebe um fiscal, ele fica irritado, ele fica nervoso, ele sai procurando o prefeito, ele sai procurando o vereador, mas a fiscalização, na sua grande parte, desde que é realizada da maneira correta, ela também está para organizar, ela está para orientar a pessoa que se adapte à legislação existente, né? Porque muita gente desconhece a legislação. É por isso que a fiscalização é sempre muito importante. Eu acho que seria interessante, viu, Silvio? Não sei se você também concorda, caso a prefeitura poder estar fazendo uma propaganda, divulgação, para aqueles proprietários procurar a prefeitura até data tal, para estar sendo informado certinho, tudo que precisa ser feito ali, né? Levar cada chácara, condomínio tal, a prefeitura esclarece que precisa ser feito a regularização dessa área, procura a prefeitura municipal, uma divulgação assim, eu acho que seria mais pontual. Talvez uma sugestão, agora foge um pouquinho da lei, tá? Essa é mais sugestão do que a gente pensa que talvez fosse o ideal, né? Eu friso que criar uma liderança nesses núcleos, né, estabelecer lá 3, 4 pessoas que têm conhecimento para divulgar para eles e fazer com que as coisas comecem a acontecer, né? Eles podem provocar reuniões, porque todo proprietário é preocupado com isso, né? E se a gente faz aí uma inversão de trazer para a prefeitura hoje fazer esse norte aí, eu acho que é um pouco complicado, né? Mas, assim, nada impede de que lideranças procurem a prefeitura para que a gente organize, explique, oriente, para que eles se mobilizem e façam essa organização de poder se adaptar, né? Acho louvável, né? Mas, assim, que existam lideranças para que possam propagar nesses núcleos. Deixar a cargo da prefeitura, com a demanda que nós temos lá, eu acho um pouco arriscado, tanto para quem vai buscar, quanto para a gente fazer essa divulgação. Lógico, a gente não vai se negar, quando vier procurar, a gente poder esclarecer, tá? Acho que nós estamos ali como funcionários públicos para atender bem, né? A população, né? Mas, assim, ir até, eu não me arriscaria. Eu acho que é melhor eles criarem ali as suas lideranças e vir até a gente fazer, sim, algumas reuniões e explicar, até estudar a lei, explicar para eles o que eles teriam que fazer. Eu acho que isso é importante, né? Considerando que cada proprietário vai ter que ter a sua própria topografia, né? Por exemplo, como é que a prefeitura vai saber que ele tem mais ou menos 60 metros? O próprio interessado que teria que buscar uma topografia, Por né? isso que é importante essa mobilização, porque a gente sabe que quando você faz a topografia para é uma coisa, se você pega uma gleba, exatamente, todos os custos são diluídos, né? Aí a uma facilidade, equipe, todo mundo junto, paga bem menos pela topografia geral, que vai diluir para cada um. Exatamente. Né? E saber se enquadra no projeto. Né? Você vai ter que, assim, você tem que primeiro estudar o seu núcleo, saber se ele será apto a isso, né? E criar mecanismos para que aconteça. Não é a aprovação da lei que amanhã todo mundo já está lá legal, né? A gente tem que deixar isso muito claro, né? As pessoas, os proprietários terão obrigações a cumprir, entendeu? E isso vai depender, em uma grande parte, do auxílio da administração pública, sem dúvida. A gente fica um pouco triste numa audiência pública, assim, que num assunto tão importante, né? Agora também não sei se houve uma divulgação dos próprios núcleos. Não sei se era essa a intenção também. Mas, assim, é um assunto que demanda muita apreensão, né? As pessoas se preocupam em cuidar de ter o documento da sua propriedade, mas quando tem uma audiência pública, aparece um proprietário, a gente fica assim um pouco meio apreensivo, né?
deveria ser, tá certo que choveu bem na hora, foi uma infelicidade, né? Mas mesmo assim, quem é dono de rancho tem que enfrentar o barro, o buraco, a chuva. Parte de divulgação, publicidade foi sim, tá? Teve carros de som pela cidade, 2, 3 dias. Teve divulgação pelo Instagram, pelo Facebook da importante. Câmara. A parte do poder público foi feita. Teve também parte, em especial, eu acabei encaminhando o projeto de lei também para algumas pessoas. Só que, infelizmente, a gente sabe que a participação popular tem vezes, né, que acaba sendo pequena mesmo, né? Eu me disponho, caso haja necessidade da gente fazer, não sei se precisa ser feita uma nova audiência, mas caso seja necessário alguma reunião, a gente se dispõe a fazer isso aí sem problema nenhum. Perfeito. Mas o importante é que, caso isso venha a ser provocado, que existam lideranças que possam acompanhar e dar continuidade no que a gente vai passar de informação, né? Mas aí depende muito da consciência ambiental da pessoa, tá? A gente sabe que... então, eu acho que tudo... Esse é um dos itens extremamente importantes da nova legislação. A hora que você constitui um condomínio, o teu vizinho vai te cobrar. Você não sai jogando entulho em qualquer lugar, não vai sair jogando lixo em qualquer lugar, né? Nós temos regras dentro do município e, infelizmente, a população não tem consciência. Entendeu? Assim, eu não sei. Mas o senhor me permite uma observação? Eu penso que a maioria da sujeira que tem na caçamba nem é dos rancheiros, é das pessoas que estão na cidade, que às vezes o lixo não passa no dia certo. Tipo assim, no dia certo não colocou o lixo dela. Aí ela vai lá no dia seguinte, que não é dia de pôr lixo dela, já tem aquela caçamba, e as pessoas vão transportando para aquela. Então, os caçambeiros, as pessoas que são dos ranchos mesmo, eles usam exatamente quando precisam. Mas a maioria das pessoas da cidade levam o lixo doméstico para as caçambas que elas sabem que tem. Desculpa eu fazer essa observação, que eu já vi isso muitas vezes acontecer. Às vezes eu vejo a pessoa jogando sofá, que é da cidade, joga naquela caçamba, e considerando que a prefeitura, ela pega esse sofá, pega tudo, mas aí a pessoa não quer esperar o dia de passar, não quer deixar na porta dela, e como é mais fácil levar para aquela estrada que já tem, ela se desloca e leva. Então, o pessoal de chácara mesmo, eles usam pouco. E vocês que saem no prejuízo, né? Vocês me perdoam a observação. Ambiental, não tem jeito. Infelizmente, é geral. Pessoal, mais alguém quer fazer alguma pontuação, alguma observação? Só quer fazer uma pergunta para o Marquinho. A gente já viu muito pela televisão aí, chácaras luxuosas no estado de São Paulo ser demolida por ser construída próximo do margem de córrego rios. Aqui em Serrana tem esse risco também, Marquinhos? Olha, existe alguns mandatos para demolição, sim. Existe, APP, sim. né? Construídas em APP. Em APP. Inclusive a gente tem um mandato aí, eu quero dizer município, que era para ser demolido aí todo mundo se uniu e recorreram com os advogados dele, mas há realmente esse mandato de segurança para acontecer. Isso, e assim, porque construiu em áreas de APP, né?
Infelizmente, só está segurando porque os advogados recorreram. Aqui mesmo tem uns caçambeiros aqui, tem cação. Ele tem uma chácara lá, beirando o tamanduá ali para baixo da minha. Eles levam lixo e jogam lá. Joga lá para poder tampar a lagoa. Não pode isso aí, né? Mas que tinha que ter uma fiscalização para poder sempre estar correndo até isso aí. É isso aí. Está Tem um acontecendo. lá que não pode nem fazer casa, mas que foi multado porque pegaram e jogando lixo lá dentro da lagoa dele para poder tampar ela. Pra É poder- dono de caçamba que está fazendo isso? Fizeram... Mas pode? Não, não pode. Não pode. Tem chácara lá no tamanduá, ele vai lá e joga as tranqueiras tudo lá. Pois é. Consciência ambiental, né? E aí o município acaba levando multa, acaba sendo prejudicado, porque quem responde é o município. É. Essas APP mesmo, o que está acontecendo? Essa construção em APP, está um embate entre promotoria pública e advogados, a parte jurídica, porque, infelizmente, o poder público não consegue intervir nisso. Porque o poder público quer intervir em favor, óbvio, dos proprietários. E não gostaria, como o próprio Marcos disse, tem pessoas que já moram lá, têm a sua vida lá, têm a sua história lá. E é óbvio que o poder público tem o interesse de ajudar, porque ali tem crianças envolvidas, animais envolvidos. Então, e aí, automaticamente, na hora que essas pessoas são prejudicadas, sobra para o município, porque o município tem que agir em favor daquela pessoa em termos de assistência social, de estrutura familiar, né? Mas, em contrapartida, há esse embate com o poder público justamente porque é a área de preservação, né? Enquanto eu participei dessa situação, Manuel, ele provocava o proprietário da área da gleba, né, o que promoveu o parcelamento. Né, então, Tamanduá é 30 metros longe de Tamanduá. É, O guarda é 100 metros. 100 metros. Eu trabalhei na PP do centro da feira, trabalhei 30 anos isso aí. Tamanduá é 30 metros, você não pode mexer de 30 metros, você não pode entrar para lá. No Tamanduá. E o Rio Guarda é 100 metros, você vê que tem casa aí que está em cima do alto. E se for analisar, já... A pedra nós já medíamos tudinho, 100 metros. 100 metros. Lagoa, 30 metros, lagoa. E eu não sei não, acho que o tamanduá aumentou mais, não pode ser mais 30 metros. Né? Ainda está? Ah, perfeito. Só que a gente tinha medo de serrando daqui com um carro, com um caminhãozinho, levando lixo e jogando lá. Aí a pedra foi lá, fez valeta, tudo quanto é carreado, ninguém entra lá mais. Pessoal, mais alguém interessado? Alguma coisa sobre o projeto? Satisfeito. Nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, dou por encerrada a presente audiência pública, marcada regimentalmente para o dia 11 de dezembro de 2023, às 19 horas, no auditório da Câmara Municipal, que tratou única e exclusivamente sobre o projeto de lei complementar número 19 de 2023, que dispôs sobre critérios para a implantação de parcelamento solo, para a formação de chácaras de recreio e da outras providências. A ata, depois de lida e aprovada, será devidamente assinada. Boa noite a todos, fiquem todos com Deus. Muito obrigado.